Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Bernardo, pregador digital, e eu tô aqui no meu novo canal chamado Só Escritura. E hoje, para iniciar o canal, eu tô trazendo um assunto que é muito conhecido nesse início de ano, época de fevereiro, época em que as pessoas estão comemorando uma festa de um período muito longo, né? Quando eu passo pelas ruas, eu escuto muitas músicas que só aparecem nessa época. Tem coisas que aparecem de época em época. Então a gente vê muito essas músicas de carnaval, de marchinhas. E quando eu vinha do meu trabalho, eu escutei em vários lugares isso, inclusive nos supermercados, toca muito essas músicas, marchinhas de carnaval. E eu pensei comigo mesmo, poxa, as pessoas têm mesmo que seguir isso, têm mesmo que cantar essas músicas toda vez que chega essa época. É como uma prisão. As pessoas não percebem que estão aprisionadas por esse tipo de coisa. E o carnaval, ele está no mesmo saco, digamos assim, das festividades de final de ano. No caso, Natal, que é a festividade, data natalina, e Réveillon, final de ano, festanças de final de ano. Então a gente sabe muito bem que o carnaval não é algo bom, é uma coisa maligna. É um tipo de festividade, de celebração a deuses pagãos. É um tipo de festividade que já vem da antiguidade. Então, para você ter uma ideia, na Roma antiga existia uma festividade chamada Saturnália. A Saturnália era uma festividade, uma festa, algo que era dedicado ao deus Saturno. E ali existia uma inversão de papéis, troca de papéis, né? Haviam músicas, haviam fantasias, tudo a caráter de acordo com esse carnaval que a gente conhece hoje. E eram cultuados deuses, inclusive era cultuado esse deus Saturno. Por isso a festa se chamava Saturnália. O carnaval vem dessas origens. Existia também um deus chamado Baco, que é uma divindade festejada, se eu não me engano, festejada na França antiga, e onde existiam aqueles chamados bacanais que a gente até hoje conhece. E para nossa vergonha, para vergonha da humanidade, para vergonha do povo brasileiro e outros povos também, infelizmente hoje tem muitas igrejas evangélicas que estão colocando essas festividades de carnaval perante o altar. Esses dias a gente viu na internet um pastor que falou muitas coisas, um discurso totalmente esquerdista, pedindo desculpa às pessoas do carnaval, porque muitas igrejas evangélicas nesse período fazem seus retiros para não se envolver, justamente para não se envolver nesse tipo de festa, nessas festanças. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo, porém estamos neste mundo. Agora, se contaminar é uma escolha, é uma decisão de cada um. Então, quando os irmãos decidem não participar desse tipo de festividade, fazendo seus retiros espirituais, contanto que seja para se retirar na presença do Deus verdadeiro, é válido. Isso para não se contaminar.
esse Deus da França antiga, França também, que era, na antiguidade, as festividades eram marcadas por muitas fantasias e máscaras, o que a gente vê hoje. Então a gente vê frases nesses carnavais, nessas festividades, que eu já ouvi muito, tudo é carnaval, ou seja, é um vale tudo. Então o que acontece? Rola muitas orgias, imoralidades sexuais, muita bebedice. Eu me lembro que há alguns anos atrás tinha uma manchete no jornal que tinha uma foto de um lugar aqui na cidade de Fortaleza e uma manchete que dizia: a folia venceu. E a imagem era muita sujeira, muita embalagem de bebidas. A gente sabe que nessas festividades as pessoas fazem suas necessidades em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer calçada. Um total desrespeito e aquela filosofia de que ninguém é de ninguém. E é algo que contamina o ser humano, contamina a humanidade. Essas festividades, elas alteram, fazem uma alteração na ordem social. O que também existia nessas festividades da antiguidade, que se a gente estudar um pouco mais a fundo, a gente vai descobrir outras origens, porque também tem muitas misturas, assim como as festividades de final de ano, tem muitas coisas misturadas, questão do carnaval, Réveillon, e é uma festa da carne. O significado é carnes levale, que significa despedida da carne, ou seja, as pessoas vão cometer todo tipo de pecado, todo tipo de orgia, é uma parafernália de pecado, de coisas impuras que elas mergulham dentro, como se fosse uma despedida da carne. Só que elas já estão no mundo, já estão se sujando com as coisas do mundo, então elas acham que a despedida da carne, para depois se manter impura, é se sujar ainda mais, cometer todo tipo de torpeza, pecar contra o seu próprio corpo, pecar contra outras pessoas, se encher de bebidas alcoólicas, fazer sexo desordenado e esse tipo de coisa. Então é uma despedida da carne, mas quando passa esse período, as pessoas continuam no pecado e continuam rejeitando o Deus verdadeiro, que é santo, justo, eternamente. Então o carnaval é uma festa religiosa com símbolos pagãos que cultua a entidades pagãs. É tanto que, se você for nesse período em que tem os desfiles das escolas de samba, a gente vai ver que eles homenageiam todo tipo de coisa. Podemos ver carros alegóricos, figuras macabras, eles constroem aqueles bonecos grandes de carros alegóricos, representando demônios, representando entidades, entidades cultuadas por muitas outras religiões e seitas. Todo tipo de coisas heréticas é encontrado ali. Em contrapartida, os cristãos, os crentes, ou melhor, as igrejas evangélicas, que eu disse que muitas delas também compactuam com isso, tanto que esse tal pastor, ele falou criticando a igreja evangélica e dizendo que o carnaval era de Deus, que a gente sabe que não é, pode ser de vários deuses, que não é o Deus verdadeiro. Então, o que a Bíblia ensina sobre isso? Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 5, que eu vou ler aqui, capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então, as festividades de carnaval, que demora aí mais ou menos uma semana, acontece o contrário do que a Bíblia está ensinando. As pessoas satisfazem os seus desejos carnais por meio dessa festividade. Elas se embriagam totalmente com o pecado, mergulham nas coisas obscuras da carne, nos desejos e prazeres que o diabo oferece. São escravizadas até o fim. Então a gente vê mulheres grávidas, seminuas, desfilando, dançando na avenida, pessoas com perna quebrada, mas estão lá, cultuando os seus deuses, buscando os seus deuses, se dedicando. São festas que as pessoas preparam desde o início do ano, até chegar a data do ano seguinte. Terminou o carnaval, já começam a preparar as festividades do mesmo carnaval do ano seguinte. Então, essas pessoas têm uma dedicação muito grande para viver no pecado, para exercer o pecado. E não é porque não conhecem a Deus, eles sabem, a grande maioria deles sabem que Deus não compactua com o pecado, as sujeiras da carne, as coisas pecaminosas da carne. Continuando aqui esse texto que Paulo fala em Gálatas 5, versículo 17, diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o que acontece? As pessoas querem curtir carnaval, as pessoas querem sentir desejos carnais, querem viver segundo a carne e não segundo Deus. Isso acontece por quê? Porque os desejos carnais dão prazeres, são experiências prazerosas carnais que as pessoas não abrem mão, ignoram a santidade de Deus, ignoram a busca pelo Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode salvar e transformar. Muitos conhecem a Bíblia, conhecem Jesus Cristo, mas preferem os desejos da carne, preferem tudo aquilo de mal que destrói a alma do ser humano. As pessoas procuram viver pelas suas escolhas erradas, entende? Eu vou ler um outro texto aqui que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Diz o seguinte, isso aqui é João quando ele teve uma visão de Jesus Cristo na ilha de Patmos, né? Onde é descrito, né, todo o contexto. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que eu entendo com esse texto? Primeiro, que Deus está dizendo para que a gente não entre na cultura pecaminosa. E se estivermos vivendo numa sociedade pecaminosa, qualquer lugar que estejamos, onde haja o perigo de cairmos no pecado, nós precisamos sair desse lugar. Deus está dizendo: sai, povo meu, sai de onde existe pecado, abandona o pecado enquanto é tempo. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte, mas a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Então,
Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, o que isso significa? Significa que todo pecado tem consequência. E esse tipo de festas, essas orgias, elas têm uma consequência. É tanto que a gente sabe que todo ano, após esse período de carnaval, a gente escuta notícias de estupros, assassinatos, brigas, desaparecimento de crianças. Esses dias eu vi, hoje mesmo, estávamos vendo a TV e vimos a imagem de uma mulher pulando carnaval com um bebê recém-nascido no colo. Então essas pessoas, além de mergulhar no prazer dos pecados, nos desejos pecaminosos, pecar com vontade, ainda querem incluir as crianças, ensinar os seus filhos desde pequeno a fazer o que é errado e assim contaminar, se lamear desse pecado que afasta de Deus, transforma a pessoa em algo vegetativo, não algo que é vivido. Então, gente, eu estou gravando esse vídeo aqui porque é algo que nos assusta muitas vezes. A gente já sabe o que é, todo ano tem, mas é sempre perigoso. A gente precisa ter sempre cuidado para se afastar daquilo que é erro, daquilo que é pecado, daquilo que é contaminoso. Tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, é exatamente isso que nós devemos se afastar. Entende? Então eu vou ler outro texto aqui, que são palavras de Cristo, Jesus Cristo. E ele falou, está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Jesus diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Certo? Então as pessoas que estão vivendo esse tipo de orgia, esse tipo de festividade do pecado, o mundo acolhe, o mundo ama com aquele amor mundano. O que ele diz mais? Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembra do pastor que criticou os irmãos porque os irmãos fizeram seus retiros para ficar afastados do pecado? O mundo odeia. Quem odeia o pecado é odiado pelo mundo. Quem deseja se aproximar de Cristo em santidade é odiado pelo mundo. O mundo odeia todos aqueles que servem a Cristo, que querem viver para Cristo. E nós que somos de Cristo, que escolhemos viver para Ele, que decidimos ter uma vida santa diante dEle, somos perseguidos, rejeitados e odiados por esse mundo que tanto ama o pecado. Mas a nossa posição como servo de Deus é alertar. E o intuito desse vídeo também é isso, alertar. Então os crentes que têm igreja, pastores, líderes, em nome de Jesus, não permita esse tipo de festividade na sua congregação. A gente sabe que tem muitos pastores que fazem isso. Tem muitos pastores que agem igual esse pastor esquerdista. Nós temos que nos afastar do mundo. Temos que viver a santidade de Deus, se aproximar mais de Jesus Cristo a cada dia. Sabe o que aconteceu quando Moisés subiu ao monte? O povo pensou, esse Moisés não vai mais voltar. Então o que nós vamos fazer? Chama o Arão aí, Arão, Moisés não vai mais voltar. É como se eles tivessem perdido a esperança do Deus verdadeiro, do Deus fiel, do Deus grandioso. Então
constrói deuses para que vão adiante de nós. Ou seja, queremos adorar deuses, né? Já que Moisés não vai descer, não tem como a gente adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Constrói um bezerro para que vá diante de nós. Então as pessoas que se jogam no carnaval estão buscando deuses. Porque é muito bom viver na prática do pecado, dos prazeres. Estão buscando outros deuses, estão buscando aquilo que vai alimentar a sua carne. Estão buscando aquilo que é alegre, que é festivo, que faz seu coração vibrar. Não estão buscando aquilo que dá vida, aquilo que transforma. Não estão buscando a Deus verdadeiro, que dá vida verdadeira. Aquele que morreu na cruz, lembra? Aquele que morreu na cruz, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Então as pessoas se jogam para a escravidão do pecado. Muitos estão rejeitando ao Senhor. Então, eles queriam que Arão construísse um bezerro. Arão teve que construir. Arão foi lá e construiu o bezerro. Resultado: o povo se levantou para afogar, ou seja, festejar. Cair na gandaia, como se dizia antigamente. Cair no pecado. Então Josué tinha subido com Moisés, mas Moisés subiu mais acima e Josué disse: olha, eu escuto o alarido de guerra. Mas Moisés entendeu, ó, não é alarido de guerra, é alarido de festejo. Moisés entendeu que o povo tinha alguma coisa diferente. Então Deus falou com Moisés: desce, Moisés, que o teu povo se corrompeu. Mas a gente sabe que o povo era de Deus. Mas a partir do momento em que o povo que é de Deus se corrompe, se joga na festividade, se joga no pecado, não é mais povo de Deus. A igreja que apoia a festividade de carnaval, mas aqui é uma marchinha, é santa, a gente está cantando louvores, é um disfarce, Quando a gente cai na gandaia, cai na festividade, corre para folgar, alimentar a carne, sentir prazer nas coisas do mundo, deixamos de ser povo de Deus. O povo de Deus é aquele que se santifica, que busca a verdade. Depois que Moisés desceu, Moisés despedaçou aquele bezerro que havia sido construído com joias. Então as pessoas veem o pecado como se fosse algo precioso para elas. O bezerro era feito de joias, mas Moisés, quando desceu do monte, ele teve uma raiva tão grande que ele quebrou as tábuas. Mas ele também quebrou o bezerro, despedaçou aquele bezerro. E naquele momento o povo teve que escolher quem era de Deus e quem não era. Aqueles que desejaram continuar no pecado, morreram no pecado. E a Bíblia ensina que aquele que morre no pecado, a gente sabe que não vai para o céu. Então é melhor morrer na presença de Deus do que morrer no pecado. Porque a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, é o salário. Salário é algo pelo qual a gente trabalha para conseguir. Eu não quero conseguir salário de pecado. Eu quero o galardão de Deus, na presença de Deus. Então, como alerta, vamos ter cuidado. Não esqueça, entenda, festividade de carnaval, ela tem muitas origens pagãs, de adoração a deuses, entidades. Ela vem de uma origem muito antiga, né? Uma delas é a Saturnália, que os antigos romanos cultuavam o deus Saturno, festejavam,
havia uma troca de papéis, uma inversão de papéis, onde tudo era válido fazer, né? Desde prostituição, bebedice e muitas coisas carnais. Então nós precisamos viver em santidade diante de Deus. Mas a Bíblia alerta: aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo se suja mais. Qual é a sua posição? Se sujar mais ou se santificar na presença de Deus? Então tome cuidado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não dê ocasião para poder entrar na carne. E você que gosta de curtir pular carnaval, tome muito cuidado. O salário do pecado é a morte. Nossas escolhas, todas as nossas escolhas, nós pagamos por elas. É a lei da semeadura. Eu não sou obrigado a plantar, mas se eu plantar, sou obrigado a colher. Então vamos ter cuidado. Carnaval é uma festa pagã de culto a demônios, culto a entidades, culto a outros deuses. Não vamos cair nessa. O Deus verdadeiro é Jesus Cristo, que salva, cura, liberta do pecado, transforma nossas vidas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, dá o seu like. Deus abençoe a todos.